O Popol Vuh é um texto religioso maia que narra a história da criação, traduzido para o espanhol no início do século XVIII pelo missionário Francisco Ximenes. Sua importância é imensa devido à destruição de muitos outros livros maias pelo bispo Diego de Landa em 1562. Este texto oferece uma visão única da cultura e das crenças maias, complementando informações disponíveis em glifos, estelas e outros artefatos, incluindo os códices de Dresden, Paris e Madrid. Apesar de ser chamada de Bíblia Maia, essa designação é questionável, pois coloca o texto sob uma perspectiva interpretativa ocidental. Os maias não o consideravam uma revelação divina, mas sim histórias que ofereciam uma visão do passado, do presente e do futuro, de maneira similar à forma como os gregos antigos entendiam as epopeias de Homero. Para os maias, o Popol Vuh era um ibal, um instrumento de visão que proporcionava clareza e entendimento aos ouvintes. O Popol Vuh é uma coleção rica de histórias que narram a criação do mundo e dos seres humanos, bem como o estabelecimento da ordem por meio das ações dos grandes heróis gêmeos, Hunahpu e Xbalanque. Sua vitória sobre as forças das trevas e da morte é um tema central que simboliza a luta entre o bem e o mal. Os personagens dessas histórias são cuidadosamente elaborados para representar planetas e estrelas, oferecendo uma visão de mundo distinta daquela encontrada na Bíblia. Embora as narrativas possam ser consideradas míticas, as verdades que representam são percebidas pelos maias como empiricamente comprováveis através da observação dos movimentos dos planetas, especialmente de Vênus, e das posições das estrelas. Essa compreensão astronômica levou os maias a perceberem a natureza cíclica da vida e do tempo. Através dessas observações, ficou claro para eles que a existência seguia um eterno ciclo, moldado pela própria natureza cíclica do tempo. A religião maia permeava todos os aspectos da vida, moldando não apenas crenças, mas também práticas diárias e estruturas sociais. Os intrincados calendários maias, tão fundamentais para a organização de suas atividades, refletiam essa conexão profunda entre tempo e divindade. De fato, pode-se argumentar que o próprio tempo era considerado o deus supremo do panteão maia, dada a sua centralidade nos calendários e na vida religiosa. Os maias viam os deuses como entidades que influenciavam diretamente suas vidas, não como seres distantes, mas como parte integrante do seu cotidiano. Para eles, as selvas que circundavam suas cidades estavam repletas de espíritos e do grande deus das florestas, Yun-Cax, protetor das plantas e dos animais. Cada cidade possuía seu próprio deus padroeiro, cuja presença era celebrada nos templos centrais e associada à prosperidade local. A interação com os deuses estava presente em todos os aspectos da vida, desde o clima até eventos individuais. Chuvas eram interpretadas como a satisfação do deus Shak, enquanto relâmpagos eram vistos como obra do senhor Yaluk. Além disso, cada pessoa tinha seu caminho, um guia espiritual conhecido como Ayob, que se manifestava em formas animais ou em sonhos, transmitindo mensagens do reino espiritual. Eventos anuais como os equinócios da primavera e do outono eram marcados por rituais significativos, como a descida do grande deus Kukulkan do céu pela escadaria do templo em Chichén Itzá, um fenômeno ainda reconhecido hoje pela sombra da serpente descendo os degraus. Toda a terra e a vida humana eram percebidos como imbuídas de forças espirituais que exigiam reconhecimento, homenagem e consulta regular para garantir a prosperidade, tanto da comunidade quanto do indivíduo. Para os maias, não havia distinção entre o que hoje chamaríamos de ciência e religião. A matemática e a astronomia fizeram parte da observância religiosa e contribuíram para a criação do calendário sagrado. Este calendário era tão vital que, quando os deuses tentaram criar os seres humanos pela segunda vez, optaram por destruí-los, pois os humanos não tinham a capacidade de consultar o calendário e, assim, honrar os deuses. Os maias tinham dois calendários distintos.
um secular, para registrar os dias e as estações, e um sagrado, para prever o futuro e acompanhar os movimentos das estrelas. Os escribas e sacerdotes, que também eram astrônomos e matemáticos, dedicavam-se a compreender os ciclos planetários para decifrar os significados celestiais transmitidos pelos deuses. Esses insights eram então comunicados ao governante da cidade, visto como intermediário entre os deuses e o povo. No entanto, a relação entre os maias e seus deuses não era apenas intelectual, mas também física e ritualística. Acreditava-se que o sangue era o alimento dos deuses, e tanto o rei quanto sua corte participavam de rituais que envolviam o derramamento de sangue. O sangue era então coletado em papel, que era queimado como oferenda aos deuses. A aceitação ou rejeição da oferta, determinada pelo padrão resultante da queima do papel, determinava se as petições do rei e do povo seriam atendidas ou se mais sacrifícios seriam necessários. Para os maias, a vida após a morte representava uma jornada incerta em direção ao paraíso, sem garantia de alcançar o destino desejado. Após a morte, a alma adentrava o submundo sombrio e assustador conhecido como Xibalba, habitado por divindades terríveis. Desse ambiente perpetuamente escuro, rios de sangue e pus fluíam, enquanto árvores mortas preenchiam uma paisagem árida. Os senhores de Xibalba possuíam o poder de guiar as almas tanto na direção correta quanto na errada em sua busca. Uma vez no submundo, era necessário não apenas atravessá-lo, mas também ascender pelos 9 níveis para alcançar o mundo intermediário, a Terra, e então atravessar mais 13 níveis antes de alcançar o Tamoanchan, o paraíso. Após chegar ao reino dos deuses, a alma descia por um nível inferior, na Terra ou próximo dela, para desfrutar de uma felicidade eterna. Entretanto, algumas almas eram consideradas exceções a essa jornada árdua. Isso incluía as vítimas de sacrifícios, as mulheres que morriam no parto, os mortos em guerra, os suicidas e aqueles que pereciam durante o jogo de bola Poké-Toque. Para essas almas, a jornada após a morte era diferente, provavelmente mais direta e livre de obstáculos. Poké-Toque era muito mais do que um simples esporte para os maias, pois simbolizava a luta entre as forças da vida e da morte, da luz e das trevas, sendo também um ato de sacrifício aos deuses, que tanto apreciavam o jogo quanto o povo. 2 equipes de 7 jogadores cada competiam para marcar uma bola de borracha através de um aro lateral preso à parede, sem usar as mãos ou os pés, apenas a cabeça, ombros, quadris, cotovelos, joelhos e às vezes os pulsos. O jogo era tão desafiador que uma única partida poderia se estender por dias, e os participantes frequentemente perdiam suas vidas durante o jogo. Os prisioneiros de guerra eram enviados para jogar nas quadras de Poké-Toque das cidades, não como punição, como muitos pensavam, mas como sacrifício aos deuses. Por muito tempo, acreditou-se que a equipe perdedora ou seu capitão era sacrificado após o jogo. No entanto, uma compreensão mais clara da cultura maia revelou que na verdade era a equipe vencedora ou seu capitão que era decapitado, sendo a vítima enviada instantaneamente para o paraíso. A afirmação de que a equipe vencedora era executada ainda é objeto de debate, pois não há evidências claras para confirmá-la. Alguns estudiosos argumentam que a crença de que os perdedores eram sacrificados ou que os prisioneiros de guerra eram forçados a jogar até a morte não se alinha com as crenças religiosas e cosmológicas dos maias. Eles questionam se os deuses teriam interesse em receber como presente uma equipe ou capitão perdedor. A resposta definitiva sobre quem era sacrificado ainda não está disponível, pois os glifos existentes podem ser interpretados de diferentes maneiras. Embora alguns xamãs maias modernos afirmem que os vencedores eram sacrificados, não há consenso entre eles e não houve estudos sistemáticos sobre essa questão específica. A importância do Poké-Toque como ritual religioso é vividamente retratada no Popol Vuh, onde os primeiros semideuses, Hunahpu e Wakub Hunahpu, representando planetas e fertilidade, são habilidosos jogadores do jogo. O prazer e o barulho gerado pelo jogo
enfurece os senhores de Xibalba, que os convidam para jogar no submundo. Porém, ao chegarem lá, os irmãos são enganados e assassinados, com o corpo de Hun-Hunappu sendo enterrado sob a quadra de Pok-Tok, enquanto sua cabeça é usada como aviso aos outros sobre o poder de Xibalba. A cabeça de Hun-Hunappu, animada pelos irmãos, mais tarde cospe na mão da deusa virgem Xiqik, que concebe os heróis gêmeos Hunappu e Xibalanque, também jogadores habilidosos de Pok-Tok. Os gêmeos, ao derrotarem os senhores de Xibalba e as forças do caos e das trevas, recriam a vitória sobre a morte. Assim, ao praticar o jogo, os maias não apenas recriavam a vitória dos gêmeos sobre a morte, mas também honravam os deuses com sacrifícios. Essa conexão entre o jogo e a religião reflete a compreensão maia da presença divina nas narrativas humanas, equilibrada pela dimensão humana nas narrativas divinas. Para os maias, a dimensão divina no Pok-Tok era multifacetada e refletia a importância dos deuses em sua vida diária. As crenças religiosas dos maias estavam profundamente enraizadas nos ciclos, seja o ciclo de um dia, de um ritual específico ou do grande jogo de bola. A concepção maia da existência era de um eterno ciclo de tempo, ilustrado de maneira magistral através dos calendários, tanto na versão secular quanto na sagrada. Os calendários eram vistos como complexos conjuntos de engrenagens, cujos dentes entrelaçados clicavam com precisão e, se interpretados corretamente, permitiam a previsão de eventos futuros. Recentemente, muito se falou sobre a suposta previsão maia do fim do mundo em 21 de dezembro de 2012. No entanto, essa interpretação surge do entendimento ocidental europeu das crenças maias. Para os maias, o tempo era um deus eterno, intrínseco e exterior, manifestado através do funcionamento do universo e, portanto, nunca poderia ter um fim. Da mesma forma, o mundo criado pelos deuses, representado pelos ciclos do tempo, também era eterno e imutável. O dia 21 de dezembro de 2012 deve ser compreendido simplesmente como o fim de um ciclo, conhecido como Baktun, e o início de outro. Para os maias, não havia fim para nada, apenas mudança contínua e incessante através do eterno trabalho do tempo. Essa compreensão fundamental da natureza cíclica da existência permeava todas as facetas da vida e das crenças maias, demonstrando a profunda conexão entre a religião e a visão de mundo desse povo antigo. A jornada pela compreensão das crenças religiosas dos maias nos transporta para um mundo rico em simbolismo e complexidade espiritual. Através de rituais como Pok-Tok e narrativas como Popol Vuh, podemos vislumbrar não apenas uma série de práticas e mitos, mas sim o sistema de crenças que permeava todos os aspectos da vida maia. Para os maias, a religião não era apenas uma questão de devoção, mas sim um modo de vida que abraçava a interconexão entre o divino e o humano. Seus rituais, calendários e mitologias refletiam uma profunda compreensão da natureza cíclica do tempo e da existência, onde nada realmente acabava, apenas se transformava. Assim, ao explorar as crenças religiosas dos maias, somos convidados a mergulhar em um universo de significado simbólico e profundidade espiritual, onde os rituais do passado continuam a ressoar até os dias de hoje, inspirando reflexões sobre a complexidade da condição humana e o eterno mistério da existência. Muito obrigada por assistir e até a próxima!